Olá, pessoal do nono ano. A nossa videoaula hoje vai ser só para a gente comentar, fazer uma correção da atividade da aula passada. Tá? Na aula passada a gente estudou sobre os regimes totalitários. Estudamos sobre o fascismo que ocorreu na Itália, liderados por Benito Mussolini. Tá? E a nossa atividadezinha de casa era assistir o filme A Onda. O que eu deixei o link, porque assim, teve algumas pessoas que mandaram mensagem pro meu privado, pro privado do meu WhatsApp, perguntando se era a onda, aquela onda lá do Tsunami 2004, né? Ou era a onda que tem no Netflix. Não. O filme A Onda é aquele filme antigo mesmo que eu deixei o link lá na plataforma, tá? Que era o filme que era para, como eu falei na aula passada, que era o filme pra gente ter visto se a gente tivesse em sala de aula, tá? E aqui eu vou comentar em poucos minutos o filme em si, né? Se vocês conseguiram notar, o filme fala sobre os regimes totalitários. Quando o professor de história vai salientar que aquilo ali foi uma história real, né, tá? Uma experiência que o professor fez nos Estados Unidos para explicar, dar uma aula sobre o nazismo para os seus alunos. Tá? Mas vamos lá para o filme. O filme é bem curto, só não tem 40 e... não tem nem 50 minutos, né? Agora me fala se é 42 ou 47. É desses dois tempos. Tá? O filme começa o professor de história dando uma aula, porque lá nos Estados Unidos é diferente aqui da gente. Vocês conseguiram ver no filme que tem a sala de história, a sala de geografia, então eles assistem por períodos. Tá? Por exemplo, a gente passa 2 meses estudando só história, 2 meses estudando só matemática, sucessivamente como se fosse na faculdade. E o professor está dando uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial, e uma aluna pergunta, quando o professor está falando sobre o Holocausto, que foi a solução final, quando os nazistas mataram 6 milhões de judeus, tem uma aluna que pergunta, se não me engano é Lauren o nome dela, que pergunta para o professor onde o mundo estava quando os nazistas estavam matando 6 milhões de judeus. Onde o povo alemão estava que não viu milhões de judeus serem mortos. Né? Então o professor ficou com aquela coisa na mente. A mesma coisa se você chegar para mim me fazer uma pergunta, eu não saber responder. Então o professor passou a noite inteira com vários livros, lendo, procurando a explicação. Né? E realmente o professor encontrou. Porque a gente não viu o nazismo ainda, mas vocês vão ver que é a mesma coisa do totalitarismo. Então, nacionalismo profundo. Tanto é que a gente comentei na aula de geografia, o nacionalismo basco, do grupo separatista, eles fazem de tudo para se separar. Então, os nazistas e os fascistas, eles eram nacionalistas aos extremos. Né? E eles perseguiram os judeus, porque os judeus não eram o povo alemão. Mas vamos lá, voltando para o filme. Então o professor ele consegue uma forma de explicar para os alunos como Hitler fez para que o povo alemão fizesse aquilo tudo com os judeus. Né? Tanto é que no filme passa algumas imagens do nazismo que a gente vai ver quando a gente voltar, se Deus quiser. Eu acho que antes de agosto a gente volta, né? Acho que lá depois do... não sei, né? Como é que vai ser, mas tomara que volte logo. A gente vai ver algumas imagens do Holocausto, mas vamos lá. Então o professor, ele num dia de aula, ele faz uma experiência, que é o quê? Deixar a sala bem organizada. Chamam disciplina pela educação, né? Então ele disciplina os alunos. Vocês notaram que eles fazem? Os alunos chegam tudo derrubando a cadeira e de repente, quando eles fazem esse teste, os alunos se comportam, ficam disciplinados. No dia seguinte, o professor não tem mais a intenção de continuar com a experiência, de disciplinar os alunos. Não sei se alguém notou, mas ele já entra com a campanha, com um livro. Tem a campanha japonesa, né, que foi o ataque a Pearl Harbor. Mas quando ele chega, os alunos têm encarado a experiência da disciplina
É como se fosse verdade. Os alunos, ele chega, os alunos já estão todos sentados, todos no canto. Então ele decide aprofundar mais ainda a experiência que Hitler, Adolf Hitler, né, fez com o povo alemão. Como o professor Hitler, pessoal, ele não foi lá e obrigou os alemães a matar os judeus. Ele não obrigou os alemães a invadir a Polônia, a invadir a Tchecoslováquia, a invadir a França. Ele teve o poder de persuasão. É isso que o filme mostra. Porque o professor não obrigou. Vocês viram, o professor obrigou alguém? Disse, se vocês não ficarem sentados, eu não vou dar nota. Ele não fez isso. Ele usou o poder de persuasão dele para fazer com que os alunos fizessem o que ele queria. E o que foi que ele fez? Ele montou uma comunidade, né, com pessoas que eram disciplinadas. E essa comunidade começou a crescer. Tinha até gesto, né, tipo gesto de saudações nazistas, força pela comunidade, força, alguma coisa assim, né? Então os alunos passaram como é que eu posso dizer? A encarar como se fosse real. Os alunos estavam se achando melhores do que os outros alunos, caçando até direitos individuais. Se a pessoa não fizesse parte da onda, por isso tá aí o nome do filme, que o nome da comunidade que eles criaram é a Onda, né? Quem não participasse da onda era visto como inimigo. Era a mesma coisa que os nazistas faziam. Se você não era nazista, se você não era alemão, você era inimigo da Alemanha. Isso sobrou para quem? Para os judeus. Essa onda que o professor... Mas sempre o professor tinha controle de tudo. Quando a gente assiste, a gente pensa que o professor se empolgou também, mas não, porque o professor estava fazendo experiência. Né? Experiência com todos os alunos. E os alunos caíram direitinho. Até alunos que eram desprezados, né? Como tem um lá, que agora me foge o nome dele, que até chorou muito no final, que era desprezado, era o bobão da sala, ficou sendo uma pessoa importante. Pessoas que não estudavam passaram a estudar. Por quê? Porque estavam se achando melhores que os outros. Porque fazia parte da comunidade de onda. Foi isso que os nazistas fizeram. Que eles se achavam melhor do que as outras pessoas do mundo. Hitler botou na cabeça deles que a Alemanha era forte. E eles acreditaram. Tá? Tanto é que a gente vai ver vendo a Segunda Guerra Mundial, que eu só vou passar a Segunda Guerra Mundial quando a gente voltar, nem que a gente tenha que pular um capítulo. Mas a gente só vai ver a Segunda Guerra em sala. Que muitos, quando a Alemanha começou a ser derrotada, muitos que seguiam Hitler caíram na real e pediram para Hitler se entregar, e ele não se entregou, preferiu se matar e não se entregou. Tá? E o filme mostra isso. Tanto é que no final, o professor sabiamente, o filme começa só com a sala dele, a sala de história. E no final, ele reúne no ginásio da escola, ou é no auditório, acho que é no auditório, vários e vários alunos que fizeram até aquela fitazinha que os nazistas usavam no braço, que vocês vão ver ainda, né? E no final o professor diz: vocês estão se tornando isso aí. E mostra uma imagem de Adolf Hitler, uma oratória de Adolf Hitler, que a gente vai ver. Eu vou ver se eu consigo, na aula semana que vem sobre o nazismo, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui pelo Data Show. Se não der, eu vou deixar o link lá para vocês olhar um discurso de Hitler. Ele tinha um poder de persuasão muito grande. Ele falava, era seguro nas palavras dele, né? E sempre enaltecendo, principalmente os mais jovens, que para eles era o futuro da Alemanha, mas isso era uma lavagem cerebral, né? Muitas vezes acontece políticos, alguns políticos têm a capacidade de fazer isso, uma lavagem cerebral nas pessoas, né? Aí semana que vem eu vou ver se eu mostro. Já comprei um negóciozinho aqui pra botar o celular em pé pra filmar, porque aqui ele tá segurando o computador. Então aí vocês vão ver como era Hitler fazendo um discurso. E o melhor, como Hitler mostrava a Alemanha para o mundo. Enquanto a Alemanha estava judiando dos judeus, estava invadindo outros países, estava fazendo sinal de guerra, ele mostrava a Alemanha
como um local bom, um local próspero. Tá? Então, o filme falava disso. Se você puder resumir o filme em uma palavra, seria o quê? O poder de persuasão que o professor teve, igual a Adolf Hitler. Tá? Eu vou deixar para vocês aqui uma pesquisazinha de uma página. Pessoal, não é digitado, tá? Escrevam na mão o tema da pesquisa que vai estar lá na plataforma e enviem. E outra, pessoal, corrigir aqui as nossas atividades. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem a pergunta para mim que eu estou aqui no WhatsApp ou pelo chat, se for pergunta da atividade. Mas pergunta que eu vi que muita gente botou coisas que não tinha nada a ver. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Valeu!